Depois a gente vai ler 2 outros versículos, versículos 16 e 18. Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: tenham o cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Verso 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 16, 18 diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Deus não vai manter segredo. Podemos orar mais uma vez? Gente, eu sei que vocês estão tentando melhorar esse microfone, mas por favor, traga outro aqui. Isso. Vamos orar então. Obrigado, Deus, por essa noite. E obrigado pela sua preciosa palavra. Que ela nos instrua, Senhor, nessa noite. Que ela sonde os nossos corações e revele a sua vontade. Nesse momento nós anulamos toda resistência mental, nós anulamos toda indisposição, Senhor, a fim de que o Teu Espírito Santo que está aqui nessa noite ministre de forma poderosa em nossas vidas e a gente tenha grandes recompensas da parte do Senhor sobre nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso encontro nessa noite é: Deus não vai manter segredo. O segredo, ele é um princípio divino. E ele é tão evidente na Bíblia que esses poucos versículos que nós lemos aqui, nós acabamos de ler, por 3 vezes Jesus fala da importância do segredo. Ele fala daquilo que a gente faz em segredo, a maneira como ele nos recompensa. Ele fala que todo tipo de bem que nós fazemos em segredo, todo tipo de ajuda que a gente presta em segredo, em algum momento Deus vai revelar, vai mostrar, vai nos recompensar por todo esse bem que nós estamos fazendo. Abençoar aqueles que não podem nos dar nada em troca, abençoar aqueles que não têm como retribuir aquilo que nós estamos fazendo, abre uma grande possibilidade para o próprio Deus vir e recompensar a nossa vida. Todo tipo de espiritualidade que você desenvolve em segredo é uma grande oportunidade para Deus vir e recompensar aquela busca, aquela sede que você tem em secreto pelo Pai. A recompensa mais poderosa que nós podemos ter de algo é quando nós fazemos isso e não somos vistos pelos homens, mas visto pelo próprio Deus. Provérbios 21:14 vai dizer que o presente que se dá em segredo abate a ira, mas a dádiva no seio, o presente aparente, mostrado a todos, isso causa uma forte indignação. Então Jesus, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, ele deixa muito bem claro que quando a gente faz e nós não somos vistos,
quando nós fazemos e nós não somos percebidos, abre para Ele uma grande oportunidade para Ele nos abençoar no público. Eu não vou ministrar esse texto que nós acabamos de ler, versículo por versículo, mas ele será para a gente o pano de fundo para que a gente possa olhar o que Deus não mantém em segredo. E a primeira coisa que Deus não vai manter em segredo é aquilo que você faz em segredo, Deus vai recompensar você em público. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que todo o reconhecimento que a gente recebe, toda a visibilidade que a gente recebe, é o justo pagamento daquilo que a gente fez. E quando a gente não recebe nenhum reconhecimento, quando a gente não recebe um muito obrigado, quando a gente não recebe, nossa, eu sou grato por você ter feito isso, Deus pode pegar toda essa falta de reconhecimento, tudo isso que nós fizemos no secreto, e Deus pode recompensar a gente no público. Às vezes, quando a gente olha para a vida de uma pessoa, a gente vê avanços significativos na vida dessa pessoa, a gente olha e fala assim, nossa, como essa pessoa está crescendo, olha como Deus está abençoando a vida dela, olha quanto conquista, olha quanto crescimento, é evidente a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa, mas nós, na verdade, não sabemos o quanto que essa pessoa teve de vida em secreta com Deus, nós não sabemos quanto essa pessoa abriu mão de oração, quanto entrega, quanto jejum, quanto tempo com Deus, quanta lágrima, quanta dedicação ela entregou para Deus no secreto, para que hoje ela pudesse estar sendo evidenciada, para que hoje ela pudesse estar sendo vista. A gente apenas olha e diz assim, nossa, como foi rápido, mas aquela pessoa sabe o quanto ela entregou para Deus no secreto, enquanto ninguém estava vendo. Lucas capítulo 8, por exemplo, a parábola do semeador, Jesus está falando aqui de 3 tipos de solo, ele fala essa parábola para todos e depois ele explica essa palavra em particular para os seus discípulos. Ele diz que a palavra, tem uma parte da palavra caiu à beira do caminho e não produziu fruto. Ele vai dizer que outra parte da palavra caiu na terra seca e também não produziu fruto. E que uma outra parte caiu em um terreno muito espinhoso e ela também não deu fruto nenhum. E ele vai explicando que esses tipos de solos, na verdade, são tipos de corações, ou a maneira como as pessoas recebem a palavra de Deus. E quando chega no versículo 8, ele diz assim, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não possa ser conhecido e trazido à luz. E muitas pessoas têm medo desse versículo porque interpretam esse versículo de maneira errada. Eles pensam assim, Deus vai revelar todas as coisas erradas que eu fiz, Deus vai revelar todos os meus pecados. É verdade que lá no juízo final vai ficar evidente porque que algumas pessoas foram para o céu e outras pessoas não foram para o céu. Lá Deus vai revelar, olha, isso aqui não foi por causa disso, disso, disso. Esse aqui foi por causa disso, disso, disso. Mas esse versículo em especial, ele está falando de quando a gente faz algo de bom para a vida das pessoas. De quando a gente faz algo de bom para Deus. Jesus está dizendo aqui que não há nenhum bem que você faça, não há nenhum favor que você faça, não há algo que você faça no secreto que algum dia não vai ser revelado pelo o próprio Deus. Então, essa realidade de expor o seu pecado, de expor o seu erro, não é uma realidade para você, ela é uma realidade para aqueles que vivem longe de Deus. Então, toda essa semeadura, toda essa entrega que você faz a Deus, e você não é visto, você não recebe os louros, você não recebe os agradecimentos. Esta é uma grande oportunidade para que Deus possa recompensar você em público. Deus sempre vai recompensar em público aquilo que você fizer em segredo. Lucas 8,18 diz, portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Tem muita gente que não compreende esse texto aqui também. Tem gente que parece que tem, mas ele não tem. E tem gente que você olha e pensa que não tem nada. E a Bíblia diz que são para essas pessoas que Deus vai dar muito mais. Então, tem gente que parece que tem algo para dar, tem gente que parece que tem
tudo é muito exposto na vida, tudo é muito mostrado. Eu fico muito preocupado, já disse aqui isso uma vez, quando o marido, a esposa, começa a elogiar muito o cônjuge nas redes sociais. Quando eu vejo esses elogios demais nas redes sociais de um dos cônjuges, já acende uma luz no meu painel, ali eu penso, alguma coisa não está bem na vida desse casal. Porque não é possível que precisa ser mostrado assim, né? Porque quem tem, não fica mostrando assim. Não fica se expondo desse jeito. Então a Bíblia diz que aquele que parece que tem, até o que tem vai ser tirado. E aquele que parece que não tem, Deus vai acrescentar muito mais. Uma história muito interessante, né? Essa da vida de Jó. Você conhece um pouco sobre ela. O diabo vai até diante de Jó, de Deus, e diz assim, e Deus vai se exibir um pouco acerca de Jó, né? E Deus diz assim para o diabo, olha, você viu, diabo, o meu servo Jó, como é um homem temente e tal. E o diabo diz assim para Deus, Jó só parece que tem, ele não é tudo isso não, ele só parece. E então a gente vê que tudo é tirado de Jó, as riquezas de Jó são tiradas, a família de Jó é tirada, sua mulher o abandona, sua saúde é tirada. E de repente, a gente vê que Jó mantém aquele momento, é revelado na vida de Jó, todos aqueles momentos que Jó teve com Deus, aqueles momentos que Jó orava pela sua família, que ele sacrificava pelos seus filhos. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, de maneira que tudo na vida de Jó foi tirado. Tudo que foi possível ser tirado, foi tirado da vida de Jó. Mas Jó manteve ali aquele segredo que ele tinha com Deus. Todas as vezes que Jó era desafiado, ele dava uma palavra de confiança acerca de Deus. Ele diz, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Se Deus deu, ele tirou. Bendito seja o Deus, o meu Senhor. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou, e nem de nada culpou Deus. Olha, esse homem manifestou algo que ele estava construindo em segredo com Deus. Você precisa ter segredo com Deus. A Bíblia vai dizer, versículo 15 do capítulo 13 de Jó, ele diz, embora Deus me mate, ainda assim eu esperarei nele. E então, depois que passa esse furacão na vida de Jó, a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 42, no versículo 12, que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. Porque Jó tinha um segredo com Deus. Jó tinha coisas que ele fazia, ninguém via, somente ele e Deus sabia. Então, tudo aquilo que Jó fez em secreto com Deus, Deus tornou público depois, retornando para ele muito mais, abençoando muito mais o final da vida dele do que o começo da vida dele. Deus não vai manter segredo. Deus é péssimo em guardar segredo. Tudo que você fizer para o bem das pessoas, tudo que você fizer para Deus, Deus vai revelar em algum dia. Ele vai mostrar como você é um servo e uma serva fiel de Deus. Deus não vai manter segredo de que jeito? Uma vitória no secreto vai terminar com uma vitória pública. Quer dizer, aquilo que você vence em segredo, Deus vai declarar em público. Existe algo muito poderoso quando você vence as tentações no segredo. Existe uma recompensa quando você vence os seus próprios desafios no segredo. A Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 4, que incrível isso, né? O próprio Espírito Santo de Deus conduziu a vida de Jesus para o deserto. Foram 40 dias e 40 noites ele ficou lá. 40 dias e 40 noites. E foi naquele lugar secreto, onde ninguém estava vendo Jesus, onde ele não estava com um manto de piedade, ele não estava com uma cara de piedade, que ele venceu as suas tentações. Todos nós sabemos que ali, naquele deserto, naqueles 40 dias e 40 noites de jejum e oração, que Jesus fez no secreto, ali ele venceu as tentações que ele precisou vencer por conta do momento que ele ia ter ali na cruz. Ali ele venceu a concupiscência da carne. O diabo disse assim, se você é filho de Deus, transforme esses pães, essas pedras em pães. Quer dizer,
Vai lá, sacia sua sede, sua fome. Vai lá, responda as coisas mais latentes da sua vida. Responda as coisas mais natural. Fome é natural. Vai lá, Jesus, responde. Essa aqui é a tentação da concupiscência da carne, que é a gente fazer o nosso prazer, a gente ter prazer nas coisas. Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem. Ela vai ser baterista, pode ficar tranquilo, viu? Ela vai se preparar, olha lá. É uma menina linda, aí. Ai, Deus. Isso. Gente, pode ficar tranquilo, viu? Fran, vou falar o nome dos pais logo, né? Fran e Cris, pode ficar tranquilo, vocês são muito bem-vindos, sua filha é muito bem-vinda, todos os filhos são muito bem-vindos nessa casa, tá bom? Então, Jesus disse para o maligno, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus venceu a concupiscência da carne. Jesus venceu a tentação da concupiscência dos olhos. A Bíblia diz que o diabo mostrou todos os reinos para Jesus. E disse assim para Jesus, se você se prostrar me adorando, tudo isso daqui eu vou dar para você. Mas Jesus disse para ele, sai para lá, Satanás, só a Deus adorarás. Tipo assim, não precisa me impressionar com os valores deste mundo, não. Não venha aqui me impressionar com as riquezas desse mundo, porque existe algo muito mais profundo que eu estou envolvido. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus também venceu a tentação da soberba da vida, porque o diabo levou Jesus ali no pináculo e disse assim, lança daqui de cima. Diz as Escrituras que o Senhor dará, o seu Pai vai dar ordem aos anjos, ele vai te acolher. E Jesus disse para ele assim, você não vai tentar o Senhor, não tentarás ao Senhor o teu Deus. É melhor servir a Deus do que tentar a Deus. E o que acontece? Depois que Jesus sai desse tempo, que ele venceu as tentações no segredo, a Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 4, no versículo 24 e 25, que a sua fama correu por toda a Síria. E um pouquinho mais para frente vai dizer que uma grande multidão o seguia. Jesus venceu as suas tentações no segredo, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. E Deus o exaltou no público. Deus é péssimo de guardar segredo. Tudo aquilo que você fizer em segredo com Ele, Ele vai revelar para você em público. Uma vitória no secreto vai terminar com uma vitória em público. Uma vitória que você não ganha os louros, uma vitória que você não ganha os agradecimentos, uma vitória que você não é aplaudido, uma vitória que você conseguiu dominar o seu homem velho, você conseguiu colocar freio na sua vida. Isso credencia você a vencer as suas tentações e Deus vai recompensar você em público. Sabe, irmãos, esse show de horrores que está acontecendo hoje na internet, onde pastores, ex-pastores, estudante de teologia, membro comum, vai para a internet, fala mal de pastor, fala mal da igreja, levar a palavra de Deus de forma errada, porque tem gente explicando a palavra de Deus de forma muito absurda. Muito absurda. Às vezes eu olho para isso e falo assim, meu Deus, esse cara não está percebendo que ele vai ser condenado por desviar o povo de Deus dessa forma, dos fundamentos da palavra de Deus? Muita gente decepcionado, tem muita gente machucado. A gente precisa vencer essas coisas na nossa vida, vencer em secreto, para Deus nos dar uma conquista no público. Então a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, tinha lá embaixo as pessoas zombando dele. Olha, se você é realmente o Filho de Deus, desça daí, tira também nós. Teve o centurião aqui, que foi lá, aquele que espetou Jesus de lado com aquela lança, homem cruel, homem ruim, homem treinado para poder matar, para poder judiar das pessoas. No final de tudo aquilo, ele mesmo grita, ele reconhece, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele venceu no secreto. Para Jesus suportar todas essas coisas do público, para ter essa vitória, porque depois de 3 dias Jesus foi ressuscitado, Jesus precisou vencer as suas tentações no secreto. Verdadeiramente, ele era Filho
de Deus. Deus sabe que está sendo difícil para você. Deus sabe que você tem sofrido em algumas áreas da sua vida. Mas aquilo que você vence em secreto, Deus vai te recompensar em público. Não pense que suas lágrimas, seu choro, suas orações, o seu sacrifício, em que ninguém está vendo, não vai ser recompensado. Deus está vendo e Ele vai recompensar. Todas as vezes que você ajudou alguém, todas as vezes que você facilitou a vida para alguém, todas as vezes que você, de repente, você tem ajudado famílias, você tem ajudado pessoas e ninguém vem atrás para falar assim, ó, muito obrigado pela sua ajuda. Não fique tranquilo, você não vai ser esquecido. Nenhum bem que você está fazendo no secreto vai ficar esquecido. Deus vai recompensar. Deus dá uma vitória em público quando você vence os desafios no secreto. Deus não vai manter segredo. Uma renúncia no secreto vai te dar uma conquista no público. A Bíblia diz que antes do povo conquistar Jericó, Josué olha para aquele desafio, porque Josué, ele foi substituir Moisés. E a Bíblia diz que um dia, Josué, ele sai para pensar na vida. E a Bíblia diz que ele tem um encontro com um príncipe do exército do Senhor. Eu acredito que foi uma teofania. Josué teve um encontro com o próprio Deus ali. E quando Josué tem aquele encontro com esse príncipe, esse anjo diz assim para Josué, Josué, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Eu sempre olhei para esse texto, eu achava que isso aconteceu na vida de Josué, porque também havia acontecido na vida de Moisés. Você se lembra, Moisés teve aquela experiência com Deus ali na sarça ardente, quando ele se aproxima, Deus disse para ele, tira as sandálias, porque o lugar que você está aqui é um lugar santo. E na minha cabeça, eu imaginei que o povo seguiria Josué, porque Josué teve a mesma experiência que Moisés, o líder anterior, teve. Mas não é isso. A verdade é que tirar as sandálias significa que você está renunciando àquele lugar. Eu não tenho tempo para explicar, mas no caso de Ruth, há um tratado, há um tratado na lei de Deus, Deuteronômio vai falar sobre isso, que quando uma pessoa, ela vende, por exemplo, uma propriedade, é muito comum, um judeu vendeu a sua casa, vendeu a sua terra, depois que ele fecha o negócio, ele tira os sapatos que está ali e ele sai da casa. E o que ele está fazendo com isso? Ele está renunciando o seu direito de propriedade. Lembra, a palavra de Deus fala que onde você colocar as plantas dos seus pés, ali vai ser seu por propriedade. Então, quando você tira a sandália dos pés, você está renunciando àquele lugar, àquele território. E essa imagem é tão linda porque, você se lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta para casa, a Bíblia vai dizer que o pai, que aqui é a figura de Deus, o próprio pai, coloca uma sandália nos pés do filho pródigo. E está dizendo assim, ó, você tem direito dessa propriedade. Que coisa linda isso. Não sei como você vê isso, mas para mim isso é fantástico. Não dá tempo para explicar, mas o homem perdeu a autoridade que Deus deu lá no Jardim do Éden, como pecou. Jesus vem, resgata a autoridade, todo poder, céu na terra, enfermidade, eu estou dando para você. E agora nessa parábola do filho pródigo, Jesus, Deus colocando as sandálias no pé do filho pródigo, dizendo assim, você tem direito de propriedade aqui. Mas Josué precisou fazer uma renúncia. Muitos de nós temos feito renúncia no secreto. A Bíblia vai dizer que depois que ele tem essa experiência ali com o anjo disse que eles deveriam se santificar, porque no outro dia Deus lhe daria maravilhas. O anjo diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no seu meio. Então cada judeu entrou para sua tenda e recebeu a instrução de ser circuncidado. Lá na sua tenda, cortando na própria carne, renunciando. Que figura linda é essa? Muitas vezes nós entramos na nossa tenda.
E a gente tem que renunciar a coisas que nós não gostaríamos de renunciar. A gente vai se sacrificando, a gente vai abrindo mão, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E todo sacrifício, toda renúncia que você tem feito na sua vida, em prol a Deus, Deus vai te recompensar em público. Olha só, uma honra pedida desonra a honra. Se você é do tipo de pessoa que está dizendo assim, você não viu o que eu estou fazendo para a sua vida? Você não vê como é que eu me dedico nessa casa? Ninguém está prestando atenção. Isso aqui não é uma forma de ser honrado. Toda honra pedida desonra a honra. Mas aquilo que você faz em segredo, só o seu coração e Deus sabe. É difícil. Às vezes não há recompensa imediata quando nós abrimos mão. Mas Deus está dizendo, se você cortar na sua própria carne, se você fizer as renúncias, se você fizer os seus sacrifícios no segredo, eu estou pronto para dar a sua vitória sobre a sua Jericó. Viu, Josué? Continua renunciando. Sua vitória sobre Jericó vai chegar. A gente olha para esse evento de vitória, a gente pensa que foi o Buzina que tocou lá, foi o pessoal pisando ali. Isso foi apenas a parte de um cumprimento de uma instrução de Deus. Mas a instrução mais poderosa foi a renúncia que Josué fez, quando ele tirou aquelas sandálias dos pés, dizendo assim, eu renuncio à autoridade que eu tenho, eu renuncio o meu direito sobre essa terra. E quando ele renuncia o direito sobre aquela terra, Deus dá para ele a vitória. Amigo, está muito perto a sua vitória. Está muito perto de chegar a sua bênção. Está muito perto de Deus mostrar você publicamente, anunciar, manifestar você publicamente. Deus está vendo todo o sacrifício que você tem feito. Quarto, Deus não vai manter em segredo. Tudo que você edificar no secreto, Deus vai estabelecer no público. Daniel capítulo 6, Daniel viveu um dos tempos mais desafiadores, registrado aqui no capítulo 6 do seu próprio livro. A Bíblia fala que quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, ele foi para casa, e para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele orava, se ajoelhava e orava. E a Bíblia diz, agradecendo ao seu Deus, como era de costume. Presta atenção nessa palavra, como era de costume. Então não foi assim, Daniel passou por um perigo, e ele foi para o quarto orar em secreto. A Bíblia diz que isso já era comum, muito comum na vida dele. Muito tempo Daniel passou ali orando, ninguém estava vendo, ninguém estava celebrando, ninguém estava dizendo, olha como você é uma pessoa de oração. A Bíblia diz que ele abria a janela, olhava para Jerusalém. Olha, Daniel estava na Babilônia. Não dava para Daniel olhar Jerusalém, mas ele abria a janela e ele imaginava a sua terra natal. Ele se imaginava voltando para lá, ele imaginava como era naquela época, como poderia ser agora. Em nome de Jesus, que nessa noite Deus abra uma janela na sua vida e você possa ver como vai ser o seu futuro, como vai ser o seu casamento, como vai ser a sua casa, como vai ser os seus negócios, como vão ser a sua profissão. Interessante, ele olhava e agradecia. Pelo que ele estava agradecendo? Por aquilo que ele havia perdido. Ele havia perdido a terra. Ele havia sido trazido de escravo lá de Jerusalém para Babilônia. Eu não fiz o meu exercício hoje. Visualize as coisas que Deus está prestes a dar para você. Deus abre essa janela do seu futuro e você possa agradecer. Obrigado pela casa, obrigado pela família. Aqueles que não são casados ainda precisam encontrar um amor da vida. Obrigado porque o meu amor está chegando. Obrigado, Senhor, porque a minha vida vai ser melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma janela aberta para o futuro. E Daniel orava ali do seu quarto e ele agradecia ao Senhor. E porque Daniel orava no secreto, saiu reis, morreram reis, entraram reis novos. Mas Daniel continuou lá. Império surgiu, império morreu. Mas Daniel continuava lá.
Esse é o poder da oração no secreto. Amigos, nós temos vários ambientes aqui na igreja em que nós nos juntamos para orar. E é muito bom, a Bíblia diz que é nesse ajuntamento que Deus ordena a bênção. Mas a oração no secreto, ela também tem o seu grande poder. Você tem, na verdade, tem que fazer as duas coisas, orar junto com a igreja e também orar no secreto. A sua adoração tem que ser adoração na igreja e tem que ser adoração no secreto. Quando você vai para o trabalho, coloca uma música no carro, quando você está ali na sua casa, bota um louvor, e você tem um encontro com Deus. É um momento que você está criando no secreto com Deus. É muito importante você estar aqui ouvindo a palavra, mas é importante você chegar em casa e também abrir a palavra e o próprio Deus falar com você diretamente. Tudo isso você vai edificando algo no secreto, para que Deus possa estabelecer você no público. Buscar no secreto exige fé. Buscar no secreto exige domínio próprio. Buscar no secreto exige disciplina. Buscar no secreto exige gratidão. Assim, existe alguma medida de facilidade para a gente quando nós estamos juntos. Um pode orar, os outros podem ouvir e concordar. Mas quando você está sozinho, precisa de disciplina. É bom ouvir a palavra de Deus aqui junto. Talvez você está recebendo isso e essa palavra vai passando por tantas coisas da sua memória, mas outra coisa também é você sozinho lá, abrir a palavra de Deus e permitir que Deus vai edificando você. Você vai ver que depois Daniel vai para as covas dos leões e Deus fecha a boca das feras. Quando nós temos o nosso encontro no secreto com Deus, Deus fecha a boca de toda a fera que se levanta contra nós. Você vai ver que depois Daniel vai para a fornalha. Nem cheiro ele teve nas suas roupas de que ele passou pela fornalha. Irmãos, quando a gente tem a vida no secreto, a gente passa pelos desafios que nem fica cheiro na nossa roupa. Nem parece que a gente passou por aquela tempestade, por aquele turbilhão. Você vai ver a fera vindo, os problemas, os desafios, as crises. Mas você vai ficar guardado, porque você tem um segredo com Deus. A oração tem poder. Eu li uma reportagem, isso saiu em vários jornais, a final da Super Bowl nos Estados Unidos. A final da Super Bowl nos Estados Unidos é um dos eventos mais importantes de lá. Pra você ter uma ideia, mais de 150 milhões de pessoas acompanham a final pelos seus meios de transmissão. Só no estádio onde acontece o jogo, 80 mil pessoas assistem o jogo muito empolgado. E no final da Super Bowl do ano passado, um jogador chamado Damar, ele levou um choque e ele caiu no chão ali com aquele choque. E naquele choque ele teve uma parada cardíaca. E então entraram os médicos, tentaram ressuscitar ele, entrou a ambulância, levou ele lá para a enfermaria do estádio. E todo mundo assim ficou abismado com aquilo, porque estava todo mundo ali envolvido naquele jogo, celebrando, torcendo contra, torcendo a favor, e de repente esse jogador jovem cai e tem esse ataque cardíaco fulminante. O juiz de futebol diz para os jogadores: vocês querem jogar ou vocês querem orar? Vocês querem jogar ou vocês querem orar? E então, naquele momento, começa uma corrente de oração. Os jogadores vão por meio do campo e eles começam a orar. O estádio começa a orar. Todas as televisões começam a transmitir: vamos orar pelo Damar, vamos orar pelo Damar. E enquanto isso, os médicos estão lidando com ele lá na enfermaria do estádio. Daqui a pouco, se anuncia no estádio que os médicos haviam conseguido ressuscitar Damar. E aí foi aquela celebração no estádio, aquela celebração nacional. Veja, as grandes emissoras de televisão, elas odeiam crentes. Elas, se puderem, falam mal o tempo todo e tiram todo o crédito. Mas nesse dia, eles tiveram que se dobrar ao poder da oração. Se você não orar, alguém vai estar orando pela sua vida. E Deus vai ouvir a oração dessa pessoa. Muitos livramentos que você tem na sua vida, às vezes nem é fruto da vida tão assim, fiel que você tem diante de Deus. Às vezes é fruto da oração do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de alguém que está perto de você e que intercede por você. A oração, ela tem um poder muito grande.
Deus levanta a gente para orar por nós, mesmo quando a gente está sem força para orar. A oração do justo, ela continua tendo o seu grande efeito. Mas essas coisas têm que ser geradas no secreto. Vá para o teu quarto, fecha a porta. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Deus não vai manter em segredo. A força vem do segredo com Deus. Sansão tinha uma força monumental. Conhecemos a sua história. Qual era o segredo dessa força? A sua vida era uma vida que foi dedicada para Deus. Ele tinha sobre ele aquilo que a Bíblia chama de voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia usar bebida alcoólica e ele não podia tocar em nada morto. Ele tinha um segredo. A força de Sansão vinha do segredo que ele tinha com Deus. A sua força vem do segredo que você tem com Deus. Só você sabe de onde Deus tirou você. Então, quem sabe você é uma pessoa que foi resgatada da dependência química, do alcoolismo. E aí você está na roda de amigos e os amigos dizem assim, toma aqui, só um copinho de cerveja, não vai fazer mal nenhum. Mas você tem um segredo com Deus. Você sabe que se você tocar naquele copo, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que foi edificado de novo, você pode perder. Você tem um segredo com Deus. Então a pessoa vai dizer assim, toma só um pouquinho. Você diz, não vou tomar. Porque eu sei que quando eu tomo isso, eu perco o meu controle. A pessoa vai falar assim para você, você está virando crente agora? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Segredo com Deus. Um segredo com Deus. Nós somos construídos com um segredo com Deus. Sabe? Toda força, toda coragem, toda valentia, toda disposição que há em você, Sansão, vem do seu segredo com Deus. Parece assim que o seu segredo com Deus clica alguma coisa dentro de você, que você encontra força onde você não tem, que você tem coragem que você achava que não tinha. Assim, é uma alta descoberta quando a gente tem segredo com Deus. Porque os nossos segredos com Deus vai construindo a gente por dentro, irmãos. Não é uma capa de santo, não é uma cara de santo, não é uma roupa de santo. É algo que Deus construiu dentro de você. É uma força inabalável que Deus vai construindo dentro de você, porque você tem um segredo com Deus. Você pode falar assim, pastor, mas como é que eu construo isso? Orando. Mas eu não sei orar. Você sabe orar. Quem está dizendo essa mentira para você, que você não sabe orar? Não, quando eu vou orar, minha mente fica vagueando aí para um monte de lado, não consigo. Leia a Bíblia e ore sobre ela. Qualquer parte da Bíblia que você lê, dá para você nascer uma oração dali. Mas se você quer começar a fazer esse exercício, você que não tem uma disposição muito grande para ler, para orar, você que acha dificultoso orar, pega, por exemplo, Provérbios. Pega Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então você olha para essa palavra e você começa a orar, Senhor, me ajuda a não dar resposta ríspida. Senhor, me ajuda a controlar o meu falar, Senhor. Eu não quero machucar ninguém, Senhor. Eu não quero ser visto como uma pessoa grossa, mal educada. Senhor, me dá graça ao falar. O texto diz aqui, a língua dos sábios se torna atraente. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Senhor, abençoa minha boca, a fim de tudo que ela falar sejam palavras sábias. Uma forma da gente vencer os nossos desafios é pedindo sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Deus, que diz a palavra de Deus, que todo mundo que pede sabedoria para Ele, Ele dá. Então, Senhor, abençoa a maneira como eu vou me comunicar. Senhor, abençoa os meus lábios, para que dos meus lábios saiam esperança. Senhor, abençoa os meus lábios, para que os meus lábios, tudo aquilo que eu falar, transforme a vida das pessoas, transforme o meu ambiente. E você vai orando, versículo por versículo, e você vai construindo um segredo com Deus. Algo dentro de você vai sendo transformado, algo vai sendo construído, você vai sendo mexido por dentro. E então Deus está pronto para poder revelar você ao mundo.
Eu vim aqui nessa noite trazer esse anúncio da parte de Deus para a sua vida, que Deus, Ele não guarda segredo. Tudo que você fizer em segredo com Deus, Deus vai declarar em público. Toda vitória que você tiver em segredo com Deus, Deus vai te dar uma vitória em público. Tudo que você abrir mão em segredo com Deus, Deus vai abrir mão para você em público. Tudo que você abençoar em segredo, Deus vai te abençoar no público. Tudo que você der em segredo, Deus vai dar para você no público. Construa um segredo com Deus. O segredo com Deus constrói a gente por dentro. Um segredo com Deus vai nos aperfeiçoando dia após dia. Um segredo com Deus vai mostrando a força da nossa vida, a força da nossa fé. Um segredo com Deus revela a nossa adoração. Sabe quando você está aí e as luzes apagam e você começa a cantar junto com a equipe aqui, parece que você está sozinho. E você vai fluindo no louvor. E você vai fluindo na adoração. E você vai conectando o seu coração com Deus. Esse é o segredo que você vai construindo com Deus. Talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. Talvez ninguém está dizendo para você, muito obrigado por você fazer isso por mim. Fique tranquilo, Deus vai fazer por você. Ninguém está celebrando a sua vida hoje, mas fique tranquilo, porque Deus está vendo todas as coisas. Ele está celebrando a sua vida. Eu vim aqui hoje dizer para você, em nome de Jesus, se você já tem um segredo com Deus, continue firme. Se você não tem, construa um segredo com Deus. Sofra em segredo. Derrame suas lágrimas em segredo. Se precisar, vai para o banheiro, chora, pois volta para cá, mas volta inteiro. Volta cheio de si. Abre mão do que você tiver a abrir mão no secreto. Renuncie o que você tiver que renunciar no secreto. E aí, então você vai estar pronto para Deus revelar você a este mundo. Deus vai revelar você aos homens. Hoje eu oro para que o medo dos homens sejam quebrados na sua vida. Você que tem medo de falar, você que tem medo de se posicionar, você tem que ter medo de aparecer, em nome de Jesus. O medo dos homens seja quebrado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a identificar colheitas. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a contar os nossos dias, para a gente poder alcançar coração sábios. Quando você começa a identificar as colheitas, você começa a entender por que você está sendo abençoado. Sabe, talvez você está tendo, alguma coisa está sendo facilitada na sua vida hoje. E você vai identificar que essa colheita é porque um dia você facilitou a vida para alguém. Talvez hoje você esteja recebendo ajuda de alguém, porque algum dia você ajudou alguém. Nós precisamos aprender a identificar as nossas colheitas, porque quando nós identificamos as nossas colheitas, nós sabemos que ela é fruto do segredo que nós temos com Deus. Tenha um segredo com Deus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus vai dar para você nessa semana um convite. Você vai estar nos seus afazeres, lá no seu trabalho, em casa, dormindo. Deus vai chamar você. Algo vai tocar profundamente no seu coração e você sabe que você vai ter que parar aquilo que você está fazendo por algum instante. E você vai ter que ir até ali, ter um segredo com Deus. Talvez você vai estar no trabalho e Deus vai trazer uma impressão tão grande no seu coração que você vai lá para o banheiro do trabalho. E lá você vai ter um segredo com Deus. Você vai estar dormindo de madrugada, Deus vai te chamar, vai te acordar. Não fique bravo, não fique nervoso, não fique pensando, eu estou perdendo tempo, eu devia estar dormindo. Não, Deus quer construir um segredo com você. Deus está te chamando para um segredo com Ele. Tudo aquilo que você construir aos olhos dos homens, com os olhos dos homens em cima de você, do mesmo jeito que veio, vai.
Mas tudo aquilo que você construir no secreto com Deus vai ser edificado no público. Tudo que você der a Deus em segredo, Deus vai dar a você no público. Todo sacrifício que você fizer em segredo a Deus, Deus vai recompensar você no público. Pai, hoje nós estamos aqui na tua casa. E esse é um tempo de segredo com o Senhor. É verdade que muitas pessoas estão nos vendo aqui agora, mas nosso amigo da faculdade, nosso amigo do trabalho, as pessoas com quem nós fazemos negócio, não sabem que a gente tem esse segredo com Deus. Esse segredo de estar com o Senhor, ouvindo a tua palavra, cantando, orando, adorando, é o nosso segredo com o Senhor. Hoje, Deus, te peço que o Senhor recompense todos esses meus irmãos e irmãs. Recompense, Deus, pelo sacrifício de estar aqui hoje. Recompenso a Deus pela disposição de entregar esse tempo ao Senhor. Senhor, nós colocamos esse mês que vamos inaugurar no próximo final de semana, essa transição, a fim de que seja um tempo de muita colheita, porque temos um segredo com o Senhor. A fim de que seja um tempo de muito derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, porque temos um segredo com o Senhor. Que seja um tempo, Deus, onde seja fácil para a gente inclinar o nosso coração para a Tua lei e ter satisfação nela, porque temos um segredo com o Senhor. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, sua casa, seu trabalho, sua semana, que eles tenham um tempo de grande recompensa. Assim eu oro, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.